Vamos falar agora sobre a pandemia do novo coronavírus em São Paulo. O governador do estado, João Dória, divulgou o plano de reabertura das atividades a partir de segunda-feira, 1º de junho. As pessoas poderão voltar a frequentar escritórios, shoppings, comércios, com veículos e imobiliárias. Isso a depender de alguns critérios técnicos e científicos nos municípios. A região metropolitana, por exemplo, está no que a gestão Dória classificou como fase de contaminação. E, por isso, só serviços essenciais podem funcionar, ou seja, a situação fica como está. Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas afirmou hoje que a cidade seguirá em quarentena e que não há prazo para a adoção do plano de reabertura gradual da economia. Sobre os detalhes, a gente conversa agora com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tudo bom? Oi, tudo bom? Exatamente. Ontem, durante essa coletiva do Dória, foi uma coletiva muito esperada, já que a gente tinha essa extensão até o dia 31 de maio dessa quarentena. E eu acho que houve muitas dúvidas por parte de vários ouvintes, porque a gente, no final das contas, a gente está falando de 645 municípios e mais de 45 milhões de pessoas. Então, diferentes pessoas estavam tentando se achar dentro daquele plano. O plano, que é chamado de Plano São Paulo, ele classifica os diversos municípios em faixas, e essas faixas têm cores correspondentes. Então, a gente vai desde a faixa 1, que é vermelha, até a faixa 5, que é azul. E dependendo de alguns critérios que foram levados em consideração, como casos, incidência, morte, ocupação de leitos, os diferentes municípios estão categorizados em diferentes faixas. O que causou muita surpresa foi que São Paulo, capital, está na faixa laranja, enquanto a grande região metropolitana está na faixa vermelha. E isso causa muita contestação entre diversos prefeitos, né, que não entenderam exatamente por quê. E estão contestando esses dados de acordo com ocupação de leito e não. E vale a pena ressaltar, quando a gente fala, né, desses municípios, a gente está falando algumas vezes de uma rua de separação entre um município e outro. Então, essa dinâmica, ela é muito fluida na região metropolitana. Então, realmente é muito difícil você separar onde a pessoa foi contaminada, onde ela está usando esse leito e tal. Eu acho que vale ressaltar aqui que esses dados, né, essa mudança de faixa da 1 para 2, ela vai ser constantemente revisada a cada 7 dias, então o município ele pode mudar de faixa, porque, por exemplo, você também tem Santos e Praia Grande contestando esses dados, entendendo que eles fecharam várias praias, fizeram várias medidas de isolamento social e mesmo assim não estão flexibilizados e não estão na faixa laranja. E todo mundo quer estar, claro, na faixa laranja depois dessa grande quarentena. Carol, primeiro só deixa eu pedir para você segurar o seu fone, porque não sei se ele está batendo, e daí ele faz um barulhinho enquanto você está falando. E daí, continuando, no caso de São Paulo, Covas pediu um plano para setores distintos, para que ele possa aprovar a continuidade, então a abertura, na verdade, desse setor ou não, é isso? Basicamente, até dia 1º de junho, ele vai publicar um decreto onde está as especificidades dos diferentes setores. Então, há um fluxo realmente para reabrir, porque no final das contas, todo mundo estava perguntando, mas isso é o fim da quarentena? Sim e não, porque há uma flexibilização a partir do dia 1º de junho, mas há um protocolo e um fluxo a seguir. Os diferentes setores, o setor, por exemplo, de shoppings e o setor imobiliário, que são esses primeiros setores considerados possíveis a abrir, eles têm que mandar um protocolo para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Territorial, especificando o que eles estão fazendo em termos de medidas sanitárias, em termos de proteção tanto aos funcionários quanto aos consumidores, comunicação. Então, tem diversas especificidades e eles têm que mandar isso à secretaria e junto com a vigilância sanitária, esses protocolos vão ser revisados e depois eles podem reabrir. Então, realmente, assim, a partir do 1º de junho, eles vão receber esses encaminhamentos e aí decidir se podem reabrir ou não. Então, por isso que não ficou muito claro para as pessoas
se há uma flexibilização ou não. Perfeito. Existe também, Covas demonstrou uma preocupação em relação à perspectiva de gênero, muito por conta do que pode ser uma alta taxa de desemprego feminino nesse momento de flexibilização de serviços, né? Exatamente. A dificuldade é que as creches e escolas não vão reabrir. E, infelizmente, na sociedade que a gente vive, muito desse cuidado recai sobre a mulher. Então, como que a gente consegue garantir que não haverá um desemprego feminino maior, especialmente nesse momento de recuperação, né? Então, existe essa preocupação, esse olhar, mas ainda não tem uma resposta específica para isso. Eu acho que ele levantou essa preocupação e isso vai ser desenvolvido. Eu acho que existem muitas perguntas, como que a gente vai conseguir se readaptar a essa realidade que o coronavírus nos impôs. E a gente não tem todas as respostas. Eu acho que tem esses passos a serem seguidos. Ainda exige muita participação e responsabilidade da sociedade civil para que a gente não volte aonde a gente estava, porque ele diz claramente que existe essa possibilidade de voltar, e você tem alguns casos pelo mundo que abriram e fecharam de volta. Por exemplo, em Beijing, eles abriram as academias e fecharam de volta. Os estados, 50 estados americanos, eles têm diferentes protocolos para abrir. Então, eu acho que assim, esse entendimento do contexto local, esse entendimento com base nos dados, ele vai nortear um pouco essas decisões. E aí, com base nisso, a gente vai entender. Então, assim, o tema das máscaras é muito fortalecido, o tema do distanciamento, ele ainda é muito necessário, e aos poucos as coisas vão voltando ao normal, né? Como que a gente diz assim, nesse sentido. E como você mesma disse, tem muito mais pergunta do que resposta nesse momento, né? Então, acho que agora nos próximos dias a gente todos vamos conseguir entender melhor do que se trata essa quarentena consciente de João Dória e com detalhamento agora de Bruno Covas. Carol, obrigada pela participação. Até semana que vem. Um beijo. Obrigada também. Tchau, tchau.